Eu não sei porque esse livro não tem um hype. Ele com certeza foi um dos melhores livros que eu li em 2025. Por quê? Porque ele traz estudos, ele traz dados e principalmente ele traz uma metodologia que vai fazer com que você tenha resultados. Se todo mundo aplicar o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai sentir resultado imediato frente a uma crise de ansiedade. E é meio estranho até porque são coisas extremamente simples, mas que a gente não entende o porquê que a gente tem que fazer. E se a gente não entende por quê, a gente acaba não fazendo. E assim como a gente não entende muito bem a ansiedade, a gente só sabe que a gente sente uma coisa muito ruim quando está ansioso. Mas quando a gente não entende muito bem o que é ansiedade, a gente acaba tendo um inimigo invisível e a gente acaba não sabendo lidar com ele. E é por isso que esse autor visa literalmente desconstruir a ansiedade pra gente. E não é qualquer coach não, tá, gente? Ele é um médico, ele é um psiquiatra, ele é professor da Universidade de Brown, com mais de 20 anos aí de estudos na área da saúde mental. Então não é qualquer pessoa que vai escrever isso aqui. E esse livro é muito científico, só que numa linguagem muito popular. O autor aqui ele vai utilizar de casos clínicos para nos ensinar o que é ansiedade e como a gente tem que lidar com ela. Então fica nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like que eu vou te passar as 3 lições principais desse livro que a gente tem que saber para lidar com a ansiedade no nosso dia a dia. Beleza? Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer a ansiedade. A gente literalmente não sabe o que é. A gente acaba confundido com medo, com angústia, com preocupação. E quando isso faz parte da ansiedade, sim, mas não é ela. E outra coisa, ela não anda sozinha, tá bom? Normalmente a ansiedade ela anda junto com a depressão, com a fobia social, com a compulsão alimentar. Então a gente tem que entender o que é cada uma dessas situações para que a gente possa lidar melhor. E é por isso que o autor ressalta que por mais que esse livro seja muito bom, ele não vai substituir um médico, uma terapia, enfim, o seu tratamento. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade, ela é diferente de sentimentos. A ansiedade nada mais é do que uma resposta fisiológica normal do nosso corpo. Quando a gente está frente a uma situação de perigo, o nosso corpo ele libera um monte de cortisol que vai apertar o botão da ansiedade. Esse botão da ansiedade ele vai desativar, entre muitas aspas, ele vai diminuir a atividade do nosso cérebro racional, do nosso córtex pré-frontal e vai aumentar a atividade do nosso cérebro primitivo, responsável pelo sistema de luta ou fuga. Então você vai ter uma descarga adrenérgica muito grande no seu corpo, que isso vai fazer com que o seu coração aumente a frequência, com que você fique mais ofegante, a sua boca fique seca, seus olhos dilatados, e aí você vai parecer que tá tendo um infarto mesmo, porque é isso que a ansiedade faz naturalmente com o nosso corpo. Lembre-se da ansiedade como um grande botão que vai acionar o nosso sistema de luta ou fuga e ativar o nosso cérebro irracional e diminuir a atividade do nosso córtex pré-frontal. E por que que isso é tão importante? Porque é devido a gente não estar raciocinando direito que a gente acaba só tomando decisão burra e fazendo as coisas no automático. Então, para diminuir a ansiedade, forçar com que ela diminua, a gente tem que fazer o quê? Se tornar mais racional. Então, isso vai estar totalmente ligado à importância do que o autor vem nos mostrar. Então, peraí, deixa eu tomar uma água que eu tô com muita sede, muito calor em São Paulo. Então, o autor nos convida a entender a ansiedade, primeiro, claro, como eu acabei de falar, como uma resposta fisiológica do nosso corpo, mas também como parte de um hábito, muito diferente dessa perspectiva. Por que que ele fala isso? Porque ele lê O Poder do Hábito, sabe que um hábito é composto por um gatilho, um comportamento e uma recompensa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que está ansiosa por algum determinado motivo. Então, por exemplo, meu gatilho. Eu estava muito estressada no trabalho. E eu gosto muito de comer doce. O que eu faço? Eu acabo comendo um doce para me sentir um prazer imediato naquele sentido. Eu sentindo esse prazer imediato, eu vou aliviar aquele estresse, aquela angústia, aqueles sentimentos ruins que a ansiedade me causou. Então, a minha recompensa foi o alívio da ansiedade comendo doce. Só que eu, Bruna, isso é verdade, tá, gente? Eu tenho muito problema com o peso. E se eu comer um doce e sair da dieta, eu vou me sentir muito culpada. Essa culpa vai fazer com que eu fique estressada. Esse estresse, ele vai ativar a ansiedade em mim novamente. E eu vou fazer o quê? Eu vou buscar sair do comportamento de ansiedade de novo. O que eu vou fazer para sair do comportamento de ansiedade, já que meu cérebro recebeu uma recompensa comigo comendo doce? Eu vou voltar e vou comer doce novamente. Então, espero que tenha ficado claro. Isso não é algo que a gente racionaliza. Parece que, assim, vocês vendo eu falar, olha que burra, ela tá fazendo isso. Mas não é algo racional. Porque quando a gente está ansioso, a gente está justamente irracional. Porque nosso cérebro
O nosso córtex pré-frontal, na verdade, ele está com atividade diminuída. Então, como que a gente vai lidar com ansiedade se a gente ficar burro? É justamente forçando o nosso cérebro a voltar a ser racional. Então, o passo número 1 que a gente tem que fazer, identifique o gatilho. Nesse exemplo aqui foi o meu trabalho, né? Então, o meu trabalho estava me deixando muito estressada. E agora que eu identifiquei esse gatilho, eu vou explorar. O que é que no meu trabalho que me deixou estressada? Existem situações passadas no meu trabalho que já me deixaram estressada dessa forma, que estão me deixando ansiosas. Qual é a minha preocupação de fato diante desse gatilho? Quando esse gatilho acontece? Com que frequência? Diante a quais pessoas? Enfim, seja criativo. Faça o máximo de perguntas que você puder diante desse gatilho. E, se possível, escreva. Quando a gente escreve, a gente está ativando mais ainda o nosso córtex pré-frontal. E a gente está começando a obrigar nosso cérebro a se colocar presente diante de uma situação. Segundo ponto, depois de analisar o gatilho, agora a gente tem que analisar o comportamento, ou seja, o meu comportamento diante daquele gatilho. Então, o segundo passo, analise seu comportamento. E aqui é a mesma coisa, encha-se de pergunta em relação ao seu comportamento. Por que eu comi doce? Onde que eu comecei a associar doce com prazer? Eu sempre comi doce quando eu me sinto ansiosa. Em que momentos eu como doce? Enfim, explore, sabe? E principalmente pergunte-se a si mesmo se você está se beneficiando de fato de comer um docinho ou de fazer esse comportamento diante do gatilho. Porque no meu caso, parece sim que eu estou me beneficiando, mas na verdade, numa progressão, ou seja, num futuro próximo, eu vou voltar a me sentir ansiosa e culpada com isso. E de fato, não vai me ajudar a resolver meus problemas no trabalho. Entende? Então, assim, aqui é o momento de voltar e fazer muitas perguntas. Escreva tudo, escreva o máximo que você conseguir. Tenha um diário e não tenha medo de usá-lo, tá? Você vai perceber que só do fato de você perguntar, responder, escrever, você já vai sentir um alívio imediato no seu corpo, porque você está diminuindo a sua atividade do seu cérebro primitivo, você está diminuindo os sintomas adrenérgicos. E agora, o terceiro e último passo, mas não menos importante, que o autor mais visa, eu achava uma grande besteira. Eu achava esse papo de aí, mindfulness, enfim, de meditação, enfim, mindfulness, enfim, eu achava esse papo de mindfulness aí uma grande coisa de gente rica que não tem o que fazer, mas aí eu coloquei em prática porque eu achei o livro muito bom. E pasmem, o negócio realmente funciona. Você vai parar de escrever, você vai parar de se perguntar, deixa o cachorro coçar. Você vai parar de escrever, você vai parar de se perguntar um pouco acerca do gatilho do comportamento e você vai prestar atenção em você. Imagine um ponto branco no meio da sua testa que vai percorrendo todo o seu corpo. E você vai começar a prestar atenção na sua frequência cardíaca, na sua respiração, ver como ela está. Você vai prestar atenção em cada parte do seu corpo, vendo onde está relaxado, onde está tenso. E faça sem pressa nenhuma, não precisa demorar horas, né? Mas faça sem pressa, faça com calma. E eu garanto que quando você terminar de prestar atenção em cada músculo do seu corpo, em como está a sua respiração, em como estão seus batimentos, em como está a sua percepção naquele momento diante do mundo, o corpo ele vai sentir um alívio imediato que você nunca sentiu antes. Então, se você acha que eu tô te enganando, que eu tô mentindo, que isso é papo de rico louco, que nem eu achava, faça agora e comente aqui, porque ajuda muito. Mas não pule etapas, faça os 3 passos, porque você, identificando o gatilho, o seu comportamento e depois aplicando o mindfulness, você com certeza vai se conhecer melhor e perceber, como eu percebi, que eu tinha muitos ciclos de hábitos, que eu me colocava numa situação muito parecida quando eu estava frente a um determinado gatilho. E o único jeito que eu encontrei de quebrar esse ciclo de ansiedade foi justamente reconhecendo quando eu estava naquela posição. Então, reconhecer, forçar com que o seu córtex pré-frontal ele volte a ter maior atividade diante de uma crise de ansiedade é o segredo para que a gente lide de uma forma mais eficaz com algo que é tão difícil da gente lidar no dia. E esse livro, ele com certeza me ajudou muito e ele com certeza vai ajudar todos vocês. Claro que ele tá aqui na descrição, mas o mais importante, deixa o like e se inscreve no canal. Eu espero que essas dicas práticas, elas possam ter te ajudado. E eu vou de novo pedir para você ler esse livro, porque ele é muito bom. É difícil a gente encontrar um livro de desenvolvimento pessoal tão bom quanto esse livro, tá bom? E um grande beijo no seu coração. Dê uma chance aí pro Desconstruindo a Ansiedade. Beijo.